Olá e sejam todos bem-vindos ao webinar, o PMO e a metodologia sob medida. Meu nome é Gustavo Oliveira e sou gestor de marketing e mercado aqui na Soft Expert. O webinar de hoje será apresentado pela Fixie Consulting e pelo autor Paulo May. Paulo May é autor de 2 livros e esse é o segundo livro que foi lançado há 2 anos, é PM Mind Map, a gestão descomplicada de projetos, que recomendo a todo mundo. É realmente um canvas, um trabalho que se faz visualmente para a iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle dos projetos em uma página. Então, eu recomendo porque é um canvas bem completo, onde você não somente pode visualizar o planejamento, sino também a execução dele. Olá, Maria Angélica, boa noite. É um prazer realmente estar aqui com vocês todos aqui, com você, Maria Angélica, sempre muito carinhosa e sempre adoro esses convites para poder participar desses webinars. Boa noite ao teu público, né? O público que está aqui nos ouvindo, que é de altíssimo nível, e é muito prazeroso realmente estar aqui trocando experiências e conversando um pouquinho sobre esse assunto maravilhoso e que eu venho me envolvendo cada vez mais e sempre, que é a gestão descomplicada de projetos, do ponto de vista de um PMO e do ponto de vista, inclusive, da própria gestão do dia a dia dos projetos, né? Então, realmente é um prazer, muito obrigado por esse convite. Você falou aí do livro, realmente, o livro foi em 2015, então faz aí mais ou menos quase 2 anos que a gente não faz um webinar, né, Maria Angélica? Então, estamos aqui de novo para falar de um outro assunto, claro, mas sempre envolvendo aí a gestão de projetos do ponto de vista de um PMO, que é o que eu venho fazendo mais fortemente. Então, só para falar um pouquinho de mim, né, a formação em administração de empresas, fiz o MBA pela FAAP, agora mestrando pela USP, e trabalhei muitos anos com projetos, com gestão de projetos propriamente dito, sempre atuando como recurso de projetos, depois como gerente de projetos, depois implantando escritórios de projetos e assim por diante. Trabalhei também com projetos internacionais, com o Bank of America dos Estados Unidos, e o meu primeiro livro foi Integração em Gestão de Projetos, e o último aí foi a Gestão Descomplicada de Projetos, que é o modelo PM Mind Map que eu venho apresentando sistematicamente. Bom, o que a gente vai falar aqui hoje é como montar uma metodologia, ou não uma metodologia, mas várias metodologias que sejam adequadas aos diferentes tipos de projetos. Na maioria das vezes, né, e aí um pouco mais antigamente, o PMO era muito mais controlador, né, muito mais fazia muito mais o papel de vigia do uso da metodologia e não tinha muita preocupação em servir a gestão de projetos, né? Isso criava uma série de conflitos, porque se implantava uma metodologia única, e aí ficava-se na tentativa de fazer com que todos os gerentes de projetos aplicassem aquela metodologia completa para todos os projetos da organização, independente do tipo ou porte. Graças a Deus isso mudou bastante ultimamente. O que a gente tem visto, mesmo que o termo ainda seja um certo modismo, a gente tem ouvido falar bastante das metodologias híbridas. Então, tirando um pouco o modismo, né, e trazendo um pouco mais para o dia a dia, vamos falar um pouquinho de como a gente deve se empenhar para tornar as metodologias flexíveis o suficiente para atender os diversos projetos, levando em consideração o seu porte, a sua complexidade e até mesmo o seu posicionamento estratégico. Então, vamos falar um pouquinho como o PMO é visto hoje em dia, vamos falar um pouquinho como a gente identifica ou localiza o PMO dentro de uma organização em função de sua abrangência e do seu campo de atuação, os diferentes tipos de PMO em função dessas categorias, de onde derivam as metodologias. E eu vou falar como a gente usa isso tudo, todo esse conhecimento para adaptar, que é justamente o nosso foco, fazer com que as metodologias sejam criadas em função dos projetos, né? E aí vamos falar aqui, combinar aqui com o nosso assunto principal, que é o PMO e a metodologia sob medida. Bom, na verdade, o PMO vem sendo falado e discutido desde o final dos anos 90, né, quando essa febre de PMO começou a se espalhar pelo mundo, e vários assuntos começaram a ser publicados, questionados, né, para que a gente pudesse discutir esse assunto.
No começo, como eu falei, era muito mais um PMO vigia, né, que vigiava o uso das melhores práticas que tinham sido implantadas, e aos poucos isso foi evoluindo para um PMO muito mais colaborador, muito mais participativo, muito mais a serviço da organização e da gestão de projetos do que ao contrário, né, os projetos a serviço do PMO. Então, hoje em dia, né, o PMO tem muito mais um foco organizacional, é muito mais visando que os projetos, de fato, produzam os resultados desejados e atenda, de fato, aos stakeholders em geral, né? Ou seja, que, de fato, o PMO fica a serviço dos envolvidos nos projetos e dos stakeholders para que isso tudo possa acontecer de forma mais tranquila, controlada, mas sem tantos gestos, sem tantos empecilhos que possam complicar o dia a dia da gestão de projetos. Bom, como é que a gente pode classificar? Vamos entender um pouquinho o posicionamento do PMO dentro das organizações, para a gente entender como a gente pode depois flexibilizar a metodologia em função desse posicionamento e desse alcance da gestão do PMO. Dentro do PMO, ou seja, ele pode agir em 3 diferentes caminhos na prática, né? Ele pode ser muito mais operacional, atuando mais na gestão do dia a dia dos projetos, ou seja, isso acontece muito quando se monta um PMO para um projeto ou um grupo, um conjunto muito pequeno, um portfólio muito pequeno de projetos que sejam interligados e que normalmente é um PMO não perene, ou seja, um PMO que vai existir praticamente para a execução daquele portfólio. Então, ele atua mais prontamente na gestão do dia a dia, ele se envolve no dia a dia, se envolve na execução, no controle das ações, no controle das tarefas. Então, ele está muito mais relacionado com a gestão do projeto do que com a metodologia propriamente dita. Uma outra abrangência do PMO é a vertente tática, quando o PMO ele atua mais fortemente para estabelecer as metodologias, implantar as ferramentas, prover os treinamentos, gerenciar ou coordenar a alocação dos recursos, ou pelo menos fazer com que os recursos sejam aproveitados de forma mais inteligente, e normalmente ele passa a ser também, como ele tem todo o histórico dos projetos e a relação das lições aprendidas, ele passa a ser visto também como um centro de referência, onde a maioria dos gerentes de projetos vão buscar informações para fazer os seus próprios planejamentos e vão devolver informações dos seus projetos para alimentar as lições aprendidas, para manter o status de centro de referência desse PMO com essa vertente tática. E, por fim, a vertente estratégica, onde o PMO atua mais fortemente na gestão de portfólio, primeiro no desenvolvimento de um portfólio, auxiliando o grupo estratégico da organização, mais posicionado na alta gestão, né? Auxiliando esse grupo para que se faça escolhas melhores, montando um portfólio o mais alinhado possível com a estratégia organizacional e depois fazendo com que o acompanhamento desses projetos ou do portfólio para garantir que o resultado dos projetos, de fato, estejam contribuindo com a estratégia da organização e materializando aquele planejamento estratégico que, até então, estava na cabeça de poucos gestores, do CEO, de poucos gestores dentro da organização. É claro que isso não é excludente, a maioria dos PMOs tem, na verdade, essas 3 vertentes, né? Dependendo do posicionamento dele na organização, que a gente vai falar daqui a pouquinho, do alcance dele, ele pode ser mais estratégico, embora tenha que desenvolver também a função tática e muitas vezes se envolver com a gestão operacional de alguns poucos projetos estratégicos, principalmente aqueles que são transversais na organização e que precisam de uma gestão apartada de um departamento ou de outro para não gerar conflito de interesse. Então, na verdade, mesmo o PMO mais estratégico, ele pode exercer também funções mais operacionais, e nunca deixando a vertente tática. E os PMOs mais operacionais, eles podem também instituir as suas metodologias para aquele projeto, para aquele grupo de projeto, ou para aquela área específica dentro da organização,
e precisa entender um pouco também da estratégia para fazer com que seus projetos contribuam de fato para a organização. Então, essas são as 3 principais abrangências aqui do PMO, sabendo que aí cada PMO vai ter um composto dessas 3 vertentes na sua constituição, e a gente precisa entender isso para saber qual que é o foco principal do nosso PMO, especificamente falando. E a outra classificação do PMO que eu queria falar para vocês é com relação aos tipos, né? Que é mais relacionado ao posicionamento desse PMO dentro de uma organização. Então, ele pode ser um PMO departamental, né, que vai atender uma determinada área da organização, ou para um determinado grupo de projetos naquele momento da organização, uma reestruturação, por exemplo. Né? Tem uma atuação muito mais operacional do ponto de vista da abrangência, né? Então ele vai atuar mais fortemente na gestão do dia a dia do projeto e pode possuir até uma estrutura perene, mas muitas vezes ele é montado realmente para um projeto ou um programa específico que tem a sua duração enquanto durar aquele portfólio ou aquele projeto importante da organização. Um outro tipo de projeto é o setorial, que está um pouco acima na hierarquia da organização, que também é chamado de Project Support Office, né? Atua de forma um pouco mais tática para implantar as metodologias e as ferramentas para o grupo de projetos que ele acaba comandando dentro de um setor, uma coisa um pouco maior que o departamento, ou até um braço da organização. Então, vai atender aí de forma muito mais tática e muitas vezes operacional também, a vários projetos e portfólios de um mesmo departamento, né, dando suporte para os gerentes de projetos que estão envolvidos nesse departamento específico. Né. E, por fim, o PMO corporativo, também denominado EPMO, que é Enterprise Project Management Office, que tem uma atuação mais fortemente estratégica, né, auxiliando aí os altos executivos na montagem de um portfólio corporativo que faça todo sentido com a estratégia da organização e depois monitorando juntamente com os gerentes de projetos de cada setor, de cada departamento, para que esses projetos de fato sejam executados como esperado, que contribuam com os resultados esperados e que esses resultados, que a somatória desses resultados transformem a organização entregando aquela estratégia que havia sido pensada no planejamento estratégico. Então, aqui, muito mais fortemente, está muito mais presente aqui nesse PMO corporativo, a visão de negócio, buscando sempre os resultados de negócio. Não que os outros tipos de PMO não devam estar preocupados com o resultado do negócio, todos eles vão estar, mas esse tipo de PMO corporativo vai olhar muito mais estrategicamente, colhendo os dados dos projetos departamentais e setoriais para compor a visão estratégica do portfólio como um todo. Então, se a gente juntar aqui a abrangência, né, estratégico, tático e operacional, com o posicionamento do PMO dentro da organização, que pode ser departamental, setorial ou corporativo, a gente consegue entender qual que é a missão de cada um dos PMOs. E cada um deles vai ser um composto desses 6 elementos para que, de fato, a gente consiga contribuir mais pontualmente com as necessidades da organização. Então, não adianta um PMO departamental ficar se debatendo com a estratégia da organização, quando, de fato, a estratégia já foi traçada, o portfólio já foi definido, e o que ele tem que fazer é executar aquele portfólio o mais eficientemente possível, né? Agora, é claro que não adianta também um PMO corporativo ficar se envolvendo no dia a dia dos projetos departamentais ou setoriais, perdendo o seu tempo e o seu foco naquilo que é o seu principal objetivo, sua principal missão, que é entender a estratégia da organização e fazer com que os projetos realmente entreguem a estratégia organizacional. Então, o PMO corporativo, ele vai se envolver, do ponto de vista operacional, com os projetos mais complexos da organização, com os projetos mais estratégicos. Ele pode até ter gerentes de projetos dentro do seu escopo, do seu ambiente, para que esses gerentes de projetos executem projetos estratégicos, aqueles projetos transversais que passam ou que envolvem vários departamentos e que não faria sentido deixar na mão de um gerente de projeto de um departamento específico, gerando conflito de interesse com os outros. Então, é isso que a gente tem que entender antes de querer fazer uma adaptação, de querer fazer
com que a metodologia, ou que as metodologias atendam aos diferentes projetos e às diferentes necessidades, a gente tem que entender qual é o nosso posicionamento. Que tipo de PMO a gente é, que tipo de PMO a organização precisa que a gente seja, e qual é a abrangência, ou seja, onde esse PMO vai atuar mais fortemente. Bom, isso é o básico, né? Entendendo isso, é que a gente vai avançar para tentar juntar melhores práticas de mercado que façam sentido para esse portfólio. Uma vez entendido qual que é o nosso posicionamento, qual que é a nossa abrangência, tá, legal. Agora, o que eu tenho que fazer para esses projetos onde eu tenho abrangência, onde eu tenho controle, onde eu tenho atuação? Então, primeiro, a gente precisa entender de onde vêm as metodologias. Então, as metodologias, basicamente, têm duas vertentes. A primeira delas é o Waterfall, que é a vertente adotada pelo PMI no Guia de Melhores Práticas, que é o PMBOK. Então, todas as melhores práticas adotadas pelo PMI no Guia PMBOK são pautadas pelo conceito Waterfall, que é o conceito que adota, antes de tudo, uma excelente, uma profunda definição de todos os requisitos do projeto. Então, com todas essas características definidas, é que eu vou me desdobrar para fazer o planejamento de de custo, tempo, qualidade, recursos, tudo que eu vou precisar para entregar aquele escopo que foi definido na minha definição de requisitos. Então, a gente está falando aqui dos projetos bem tradicionais, como casas, pontes, prédios, fábricas, onde eu sei de antemão tudo que eu preciso entregar. Não é que eu tenho que saber todos os detalhes de cada um dos requisitos. Lembrando aqui que o próprio PMBOK traz aqui o conceito rolling wave, ou seja, ondas sucessivas, onde eu posso ir me aprofundando nesses requisitos à medida que eu vou vencendo etapas do meu projeto. Mas isso não quer dizer que eu já não sabia desde o início tudo que eu ia entregar. Uma ponte vai ser sempre uma ponte com todos os pilares, com toda a infraestrutura, com toda a iluminação, pavimentação, e eu sei disso desde o começo. Mesmo que eu defina depois detalhes de como vai ser essa iluminação, como vai ser o guardrail e assim por diante, eu sei desde o início tudo que eu vou entregar. Então, é isso que norteia aí as metodologias, como as baseadas nas melhores práticas do PMI, e que fazem todo sentido para um grupo muito significativo de projetos. A maioria dos projetos de alto investimento são norteadas pelo esse conceito Waterfall. O outro conceito importante é o Agile, que baseia aqui numa abordagem mais incremental, onde eu não sei de antemão tudo que eu preciso entregar, mas eu sei muito bem qual é o objetivo. E eu posso ir desenvolvendo esse escopo, desenvolvendo esses requisitos, ou me aprofundando, ou descobrindo novos requisitos, à medida que o projeto vai sendo executado. Então, no Waterfall, eu sei muito bem o que eu vou entregar, né, para aquilo que eu preciso resolver. Então, conheço a solução que vai ser implementada. Aqui no Agile, eu conheço o problema e sei o que eu preciso resolver. A solução ela pode ser desenvolvida ao longo do projeto. Esse conceito Agile funciona muito bem, como a gente sabe, para projetos de tecnologia, né? Mas também funciona muito bem por um ambiente onde eu participei de muitos treinamentos e participei de muitos desenvolvimentos de planejamento também, muitos planos de projeto, que é a área farmacêutica, por exemplo, onde eu tenho um problema para resolver, por exemplo, lá no Instituto Butantan, a gente fez muito isso, eu tinha projetos de desenvolvimento de vacina. Eu não sabia qual era a solução, a gente sabia qual era o problema. A solução ia ser desenhada ao longo do projeto. Então, isso funcionou muito bem, ou seja, a adoção de práticas Agile funcionou muito bem para a gente delinear projetos desse tipo, projetos de pesquisa, projetos que não se sabe no início qual que é o escopo, não sei qual que é a solução, qual vai ser o resultado físico, mas eu sei qual que é o problema que eu preciso resolver. Bom, isso posto, sabendo o nosso tipo de PMO e da abrangência, e tendo aqui um arsenal de fundamentos aqui, aí sim eu posso partir para ajustar as minhas metodologias para os tipos de projetos que eu tenho. Então, não adianta eu querer implantar conceitos Agile
para resolver projetos tradicionais com escopo definido. Pode funcionar? Pode até funcionar. Pode dar certo? Pode. Mas não é a melhor ferramenta, né? Então, não adianta a gente bater prego com chave de fenda. A gente tem que usar a ferramenta correta que vai dar o melhor resultado. Então, se eu tenho projetos, um grupo de projetos que fazem sentido, que chamem a necessidade de uma metodologia baseada no conceito Waterfall, vamos usar as melhores práticas que a gente tem para isso. Pode ser do PMBOK, pode ser do Prince2, mas vamos usar essas melhores práticas para montar ou desenhar metodologias para isso. E dentro de uma mesma organização, eu posso ter projetos que têm características típicas que demandam metodologias baseadas no conceito Agile. Então, vamos desenhar para esses projetos outro tipo de metodologia ou outras metodologias que atendam às suas necessidades, fazendo com que cada um possa ser atendido de acordo com a sua necessidade. Claro que o PMO ficaria louco se ele fosse desenhar uma metodologia específica para cada um dos projetos, né? Então, é preciso agrupar tudo isso e tentar tornar essa metodologia flexível o suficiente, porém rígida também no que é preciso ser rígido, né, em termos de documentação. O que é preciso de documentação? Qual é a documentação mínima necessária para que eu consiga tocar o meu projeto, fazer com que ele dê resultado e que eu faça com que as coisas aconteçam de fato como o projeto precisa. Então é isso que a gente tem que olhar, ou seja, do ponto de vista de negócio, o que eu preciso gerenciar no meu projeto? Quais os documentos que eu, de fato, tenho que ter que vão contribuir com essa gestão de projetos? Lembrando que o gerente de projeto, ele não é pago para produzir papel. Ele não é pago para produzir documento. Ele é pago para produzir resultados. Esses documentos vão ter que ser aqueles estritamente necessários para que esses resultados, de fato, sejam conquistados, que eu consiga ter uma documentação mínima para eu replicar esses resultados para os próximos projetos e para que, antes disso, durante o projeto, eu consiga ter controles para garantir para os meus stakeholders que estamos a caminho de obter aqueles resultados. Então, é isso que a gente tem que pensar, ou seja, como é que eu consigo, de fato, estruturar as minhas metodologias para essa demanda. Qual demanda? A demanda do resultado de negócio. Então, pensem no ponto de vista de negócio. Mesmo que o seu PMO esteja lá no departamento, tocando dia a dia, ou seja, gerenciando tarefas do dia a dia, pense o seguinte, tá? O que minha alta direção precisa que eu produza de documentos? Quais são os documentos estritamente necessários que eu preciso fazer e que vão me ajudar a obter melhores resultados? Então, é isso que a gente tem que pensar. Depois a Maria Angélica vai passar 3 links para vocês de posts que eu publiquei a esse respeito. E num deles eu contei uma história muito, muito divertida que eu quero que vocês leiam depois, sobre um sujeito que precisava fazer um terno para um casamento, aí ele deixou passar muito tempo e, no final das contas, talvez o terno não tenha saído muito bom. Eu queria que vocês lessem depois, se puder, deixem um comentário lá sobre essa historinha de como a metodologia tem que se adaptar aos projetos e não ao contrário. Bom, como é que o PMO, então, deve agir com relação a tudo isso, né, para que, de fato, ele se posicione a serviço da organização? E quando eu falo a serviço da organização, não estou falando só a serviço do CEO, do CFO, eu estou falando de toda a organização, passando pelos gerentes de projetos, passando pelos recursos dos projetos, passando pelos outros gestores e recursos dos departamentos que são clientes desses projetos, né? Então, como é que o PMO tem que se posicionar para entender qual é a sua missão e contribuir, de fato, com essa organização? Primeiro é a busca incessante pelos resultados, né? Quais são os resultados? O que os projetos precisam devolver para a organização? Como é que eu, PMO, consigo contribuir para que os projetos, de fato, entreguem esses resultados? Como é que a gente consegue monitorar os projetos para mostrar para a organização que esses resultados estão sendo produzidos, que estão a caminho e que, de fato, vão
ao final do projeto, entregar tudo o que foi prometido. Então, é claro que a gente tem que sempre buscar isso e, obviamente, sem esquecer da flexibilidade, né? Como cada um dos projetos precisa ser atendido para que consigam entregar esses bons resultados. Como a gente falou lá nos primeiros slides, para que a gente consiga entender tudo isso, é preciso entender o próprio PMO, né? Qual que é a abrangência e o tipo do PMO que a organização precisa, que talvez seja, em muitos casos, um pouco diferente daquilo que a gente acha. Como é que eu faço para acabar com esse gap? Muita comunicação, muita conversa, conversar com a alta gestão, conversar com os outros gerentes de projeto, conversar com os outros gestores de departamentos e setores. Qual é o PMO que a organização precisa? Investigar isso e tratar para que você se posicione adequadamente como a organização precisa e não como você quer. Implantar processos e documentos a serviço da gestão, é tudo aquilo que a gente vinha falando. Quais são os documentos estritamente necessários para que os projetos consigam ser executados de forma tranquila, sem empecilhos, e que consigam, de fato, produzir os resultados tão desejados pela organização. Então, não é o fim do documento, não é a gestão sem papel, sem documento, não é nada disso, mas é ter aquilo que é de fato necessário. Nem mais, nem menos. Não é por capricho que se faz documentos, mas também não é o papel principal de um bom gestor de projetos. Colocar o PMO à disposição dos projetos de seus gerentes. Como é que eu consigo prestar o melhor serviço para que esse PMO, para que esse gerente de projeto, para que a sua equipe se sinta à vontade para realizar e para produzir aquilo que de fato a organização precisa. E com isso tudo, né, olhando esse posicionamento do PMO, olhando a sua abrangência, olhando os tipos de projetos que existem na organização, como é que eu consigo puxar as melhores práticas de mercado derivadas do Waterfall ou do Agile, ou seja lá do que for, para montar uma metodologia não única necessariamente, mas um conjunto de melhores práticas ou algumas metodologias dentro da organização que possam atender, de fato, a todos os tipos de projeto, né? Conforme a necessidade dos projetos. Então, entender muito bem essa demanda, entender muito bem o universo que você está transitando e a quem você está prestando esse serviço, né? Para que você consiga utilizar corretamente os principais conceitos, sem usar ferramentas incorretas ou ferramentas muito boas para um tipo de projeto, para um grupo de projetos que não fazem o menor sentido. Então, usando aí metodologias ágeis quando necessário, usando metodologias derivadas do Waterfall quando necessário, e aí fazendo com que isso tudo conviva dentro do seu ambiente da melhor forma possível, porque, de fato, o seu foco não é a metodologia, não é o PMI, não é o conjunto PMBOK, é o resultado de negócio. Então, quando você muda o teu foco para resultado de negócio, tudo isso começa a fazer sentido. Ou seja, quando, em busca do melhor resultado de negócio, você vai usar o seu canivete suíço com as ferramentas que melhor forem demandadas para cada um dos projetos. E, por último, aqui, dentro do conceito de adaptabilidade, às vezes a gente cai em algumas armadilhas. Eu queria chamar a atenção de vocês para não caírem em modismos, né? Tem coisas que são colocadas aí muito mais do ponto de vista comercial de quem está vendendo o conceito do que do ponto de vista prático de quem vai utilizar. Então, cuidado com essas coisas tipo PMO ágil, PMO visual, Lean PMO. Quem tem que ser ágil não é o PMO. É uma parte da metodologia que esse PMO vai usar em função de um grupo de projetos. Quem tem que ser visual não é o PMO, mas pode ser algumas ferramentas, que pode ser o meu próprio PMI Map para algum tipo de projeto, ou o PM Canvas do nosso colega Finocchio para outros tipos de projeto, mas são pedaços dessa metodologia
que vão ser aplicadas a um grupo muito restrito de projetos que possam ser gerenciados por esse tipo de ferramenta, que no caso aqui é uma ferramenta e não uma metodologia e nem um PMO em si, né? O Lean PMO, quem tem que ser Lean, no caso, é a implantação, talvez, desse PMO e não o próprio PMO. Então, eu posso usar práticas Lean na hora de implementar um PMO para que eu consiga dar resultado mais rápido para a minha organização ou mais rapidamente conseguir prover serviço para a minha organização. Então, cuidado com esses termos, com esses modismos, com essas inovações, procurem averiguar o que é que tem de fato por trás disso, porque às vezes o conceito que está por trás é muito bom, né? Tem colegas que fazem... que trabalham com alguns desses conceitos aqui, e que eu sei que por trás lá tem muito conteúdo importante, mas às vezes o nome acaba virando um modismo que pode até denegrir tudo aquilo de bom que tem por trás desses conceitos aí. Bom, com isso, né, e aí fechando aqui naquilo que foi o motivo principal de a gente estar aqui conversando hoje, né, que foi tema aí de várias chamadas, vários e-mails e a própria landing page de inscrição, esse conceito aqui, ou seja, que gerenciar projetos sem metodologia alguma, a gente vai colocar a geração dos resultados em risco, ou seja, a gente não vai conseguir garantir que os projetos, de fato, produzam os resultados que vão entregar a estratégia da organização. Mas também criar metodologias que dificultem, que engessem a gestão de projetos, boicotar o objetivo máximo, que é gerar resultado para a organização. Então, é isso que tem por trás dessa frase, ou seja, eu tenho que achar o meu meio termo aqui, como é que eu adapto os meus métodos, como é que eu adapto os meus documentos, como é que eu adapto os meus controles, para que eu consiga ter o mínimo necessário de metodologia, documentos e ferramentas e obrigações dos gerentes de projetos, para que a gente consiga, de fato, produzir os resultados de negócio da organização, sem criar empecilhos, sem criar dificuldades que possam, ao mesmo tempo, dificultar a própria geração desses resultados. Então, eu cansei de ver, né, em várias organizações que eu passei aí como consultor nos últimos 5 anos, os departamentos, os gerentes de projetos, né, patinando numa miríade de documentos, infinitos documentos, e aí você perguntava, tá, mas qual é o objetivo de negócio desse seu projeto? Ele não sabia me dizer. Não sei, eu estou fazendo esse projeto porque mandaram eu fazer. Estou executando porque mandaram eu fazer, mas tá, você vai executar ele até o fim, independente de você saber qual é o resultado de negócio, se ele continua gerando resultado de negócio ou não. É gostoso fazer alguma coisa, ou seja, executar um projeto sem saber o motivo daquele projeto, ou seja, como é que a gente consegue motivar a equipe do projeto e o próprio gerente de projeto, como a gente consegue motivar ele para obter um bom resultado, para obter o melhor resultado possível, se ele não sabe sequer qual é o resultado que ele tem que obter com aquele projeto. Então, vamos trabalhar nisso, vamos mudar o enfoque do PMO junto com a mudança de enfoque da gestão de projetos para os resultados de negócio que a organização precisa. Quando a gente olha para isso, eu repito isso, eu friso sempre muito isso, quando a gente começa a olhar para o resultado de negócio que eu preciso produzir, qual é o meu objetivo, né, com o meu projeto, quais são os valores que eu vou entregar com esse projeto, entregando esses valores, qual é o resultado de negócio, quais são os resultados práticos de negócio que eu vou obter para a minha organização. Quando eu entendo isso, eu consigo entender muito melhor por que meu projeto está sendo executado, consigo entender muito melhor do ponto de vista de PMO, que tipo de documentos, que tipo de metodologia, que tipo de ferramentas eu preciso disponibilizar para aqueles projetos, para que eles produzam esses resultados de negócio, e consigo, de fato, motivar as pessoas que estão envolvidas para remarem para o mesmo lado, para que todos consigam produzir ou trabalhar para o mesmo resultado almejado pela organização. Acho que é com isso, né, que a gente fecha, pensando sempre nesse ponto de equilíbrio, ou seja, como é que eu consigo me adaptar, ou adaptar a minha organização, ou adaptar o meu escritório de projetos para prover tudo isso sem dificultar
a gestão, sem dificultar o dia a dia. Ok? Por isso que eu sempre, quando eu criei o meu modelo visual PMI Map, a primeira perspectiva lá em cima, antes de qualquer coisa, é a perspectiva de negócio. Fazer com que todos os envolvidos entendam, saibam para onde olhar. Sabendo para onde olhar, a gente consegue descobrir qual que é o melhor caminho para chegar lá. Ok? Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje, do ponto de vista de slides aqui. Eu acho que a gente tem muita discussão indo pela frente. Eu quero descobrir muito com vocês aí como é que vocês estão tratando isso no dia a dia da organização de vocês, entender se vocês são mais recurso de projetos, se vocês são mais gerentes de projetos, se vocês são mais clientes de projetos, se vocês são mais PMO, se vocês são mais provedores de metodologia, se vocês são mais provedores de serviço para esse grupo que depende tanto dos projetos nas organizações. Bom, então estão aqui meus contatos, depois vocês vão fazer download desse material. Fiquem à vontade para passar e-mail, para entrar em contato. Gostaria muito que vocês acompanhassem lá o meu blog, lá no pmimap.com.br/blog. Sempre tem assuntos muito pertinentes. Eu passei um ano escrevendo semanalmente esse blog. Agora, nos últimos meses, eu passei a fazer uma publicação mensal em função da minha demanda lá com a dissertação, mas logo, logo eu vou voltar ativo aí com mais posts mensais aí para a gente ter sempre assunto novo para discutir. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que baixaram esse evento. Se você ficou com dúvida a respeito do tema e gostaria de entrar em contato com a Maria Angélica da Fix Consulting, pode contactá-la através do e-mail mangelica@fixconsulting.com. Para assistir a outros webinars, acesse o nosso site www.softexpert.com.br. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.